Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui em mais um domingo com vocês, no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante e nós estamos aqui apresentando uma série de programas a respeito da terapia complementar espírita. Neste domingo nós estaremos conversando especificamente sobre a água fluidificada. Certamente muitos de vocês já ouviram falar dessa expressão, principalmente aqueles que frequentam uma casa espírita e que muitas vezes, quando vão à casa espírita, por exemplo, numa reunião em que é feita a palestra, são aplicados passes, ao final se distribui uma água, um copinho com água, que é a água fluidificada. Ou mesmo quando a gente leva lá a nossa garrafinha para o centro e aquela garrafinha fica ali numa mesa, durante a reunião, durante a palestra, durante a prece, durante o passe, e levamos a nossa garrafinha para casa para que a gente possa consumi-la ao longo da semana. A água fluidificada, ela é realmente um recurso que faz parte da doutrina espírita e ela encaixa dentro desse contexto que nós chamamos de terapia complementar espírita, ou seja, ela vem auxiliar, ela vem contribuir com recursos que são bastante importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. A água fluidificada não é uma invenção dos espíritas, nem da doutrina espírita, ela é um recurso que é utilizado em muitas outras religiões. Classicamente, acho que a mais famosa é a água benta, que a gente encontra na Igreja Católica, mas muitas religiões adotam a água como uma ferramenta importante de refazimento, para recompor as nossas forças. Na doutrina espírita, nós estudamos que a água ela é uma substância muito útil para assimilar os recursos magnéticos que são destinados àquele ambiente. Um recurso magnético seja de nós encarnados, seja o recurso magnético dos desencarnados, que benfeitores espirituais, por exemplo, que estão ali para auxiliar aquelas pessoas, eles podem então transmitir, sejam encarnados, sejam desencarnados, esses recursos magnéticos que vão impregnar aquela molécula de água, vão impregnar aquela água que está no copo, que está na garrafa, e isso vai permitir então com que ao ingerirmos aquela água, isso vai gerar um efeito positivo. Emmanuel fala para nós no livro Siga-me, um livro que é psicografia de Francisco Cândido Xavier. Existe um capítulo em que ele vai falar sobre a água fluida. E lá, Emmanuel diz para nós o seguinte: a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Vejam bem, mais simples e receptivos, ou seja, ela tem essa capacidade realmente de absorver esses recursos magnéticos. Ele continua: é como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Vejam o que Emmanuel coloca para nós nessa frase, dizendo então que a água tem essa capacidade de receber esses recursos magnéticos que ele chama aqui de medicação do céu. E que isso vai levar para nós, tanto para o corpo quanto para a alma, recursos que são bastante importantes. Embora aos olhos de nós encarnados não consigamos enxergar nada a não ser a água pura e simples que nós habitualmente encontramos em qualquer local. Então, ele vem chamar a atenção que esse é um recurso importante. Na doutrina espírita, na literatura espírita, nós vamos encontrar inúmeras citações, inúmeras passagens que vão abordar e que vão mostrar para nós a importância dessa água fluidificada. Muitas vezes nós questionamos, mas será que tem alguma coisa ali? Será que essa água realmente traz algo de diferente? Para
responder às nossas angústias, né, porque muitas vezes a gente só acredita quando vê. Algumas pesquisas já foram desenvolvidas nesse sentido. Aquela que eu mais gosto de citar e que eu acho que realmente foi muito bem feita, muito bem elaborada e traz para nós uma resposta muito importante sobre isso, ela foi conduzida por um físico japonês chamado Masaru Emoto. O Masaru Emoto teve uma ideia brilhante de estudar os cristais que se formam na água congelada. Importante a gente recordar, a física, a química conhecem muito bem isso, que a água, como diversas outras substâncias na natureza, elas podem ter estados da matéria diferentes. Então, a água na sua forma habitual, na temperatura ambiente, vamos dizer assim, ela está na sua forma líquida, que é como a mais conhecemos. Mas se nós, por exemplo, esquentarmos a água, se nós fervermos, eu vou passar um café, vamos ferver a água, vamos colocar ela a 100 graus Celsius. O que vai acontecer a hora que eu fervo a água? Ela evapora, ela vai virar vapor, ela vira um gás, então ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. As moléculas de água, a molécula de água é uma molécula muito conhecida, né? Uma molécula simples que tem 3 átomos apenas, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, é o famoso H2O. As moléculas de água, quando elas estão no estado líquido, que é a forma como nós encontramos no ambiente, elas têm uma certa distância entre uma molécula e outra para formar aquela água que a gente enxerga ali. Quando a gente ferve a água, quando a gente coloca a temperatura ali naquela água e ela vai virar vapor, o que acontece? Essas moléculas elas vão se distanciar umas das outras, comparado à sua forma líquida. Elas vão ficar mais longe umas das outras. Se a gente fizer um movimento contrário, por exemplo, se a gente resfriar aquela água ou congelar aquela água, igual quando a gente vai fazer gelo, por exemplo, eu vou colocar água naquelas forminhas e vou colocar lá no congelador de casa para poder fazer gelo. O que vai acontecer? Essas moléculas de água, ao serem resfriadas, elas vão se aproximar, elas ficam muito próximas umas das outras. E por isso, elas ganham essa capacidade de formar um cristal, de formar uma estrutura sólida. Por isso a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Então o que o Masaru Emoto pensou? Se eu fotografar a fase sólida da água, eu consigo enxergar melhor como que ela está. E aí o que ele fez? Ele foi numa fonte lá no Japão, uma fonte que fica distante, onde não tem muitas influências humanas, e pegou aquela água da fonte e congelou a água e fotografou para ver como que como que formavam os cristais. E ele viu lá, formavam alguns cristais lá simples, modestos, vamos dizer assim. E aí ele fez o seguinte experimento. A mesma água, ele pediu para que algumas pessoas colocassem, né? Então foi colocado em alguns recipientes, colocado ao lado de algumas pessoas que ficaram durante meia hora fazendo prece, com pensamento elevado a Deus, pensando em aspectos positivos da vida, emitindo sentimentos de amor, de fraternidade. E depois de meia hora, ele congelou aquela água e ele fotografou. E quando foi a grande admiração de todos nós, que ele observou que essa água, depois de meia hora de prece, formava cristais fantásticos, lindos, muito mais complexos e robustos do que aqueles cristais formados na água pura que tinha sido coletado da fonte. Esse trabalho do Masaru Emoto, ele ganhou muita notoriedade, porque ele conseguiu demonstrar de uma maneira muito clara que o nosso pensamento, que nós sabemos pela doutrina espírita, principalmente pelas obras de André Luiz, pelas obras de Emmanuel, que o nosso pensamento ele é onda eletromagnética,
o nosso pensamento, ele produz ondas eletromagnéticas que vão nos circundar, que vão ficar no entorno de nós. Então aquela água que está próximo ali, no momento em que a gente está fazendo a prece, ela vai ser magnetizada. Por outro lado, o próprio Masaru Emoto mostrou que se a gente ficar emitindo pensamentos ruins, de raiva, de ódio, a gente também impregna aquela água com cargas negativas, e os cristais que vão se formar são muito feios, são muito ruins. Portanto, esse experimento é marcante para nos mostrar que a gente pode fluidificar a água. E aí, a doutrina espírita vem nos dizer que nós encarnados fazemos isso, assim como também os desencarnados, que também fluidificam a água para nós. Portanto, isso é um recurso bastante útil para nos auxiliar no nosso equilíbrio, na nossa saúde. Então, quando a gente vai ao centro, é interessante que a gente tome água fluidificada. Algumas casas espíritas não fornecem água, então a gente pode levar a nossa garrafinha. Que quando a gente vai, por exemplo, fazer o evangelho no lar, a gente tenha o hábito de colocar a água ali para a gente poder ingerir após o evangelho. Porque no evangelho no lar a gente vai fazer uma prece, uma leitura edificante. Ou mesmo no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma prece, a gente tem um hábito, por exemplo, de acordar de manhã fazer uma prece, ou antes de dormir fazer uma prece, coloquemos um copo de água ao nosso lado, porque a gente vai magnetizar aquela água. E ao ingerir essa água depois, a gente estará recebendo esses recursos positivos que nós mesmos podemos gerar, mas que também podemos receber o concurso dos benfeitores espirituais naquele momento, que também nos auxiliam e também contribuem para o nosso equilíbrio. Esse recurso que vem na água vai ser extremamente importante, porque é fluido magnético, que vai nos recompor as nossas forças, recompor o nosso fluido vital, extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo, para manter a vinculação e o controle que o perispírito tem sobre o nosso corpo físico. E como o próprio Emmanuel nos coloca nessa mensagem que eu disse a vocês logo no início, também é importante para a nossa alma. São recursos que vão nos auxiliar ao nosso equilíbrio, ao nosso refazimento íntimo das nossas forças espirituais, para que a gente possa enfrentar as vicissitudes, as dificuldades que nós temos ao longo da nossa existência. Fica aqui, então, a nossa reflexão e o nosso entendimento sobre a importância deste recurso que é a água fluidificada. Que tenhamos todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.